Olá, meu nome é Ana Carolina e estamos de volta com mais um episódio do podcast Noite Estrelada, estrelando Maria Eduarda Marque, Marina Sklovski, Manuela Zeguin e Luísa Menck, para falarmos um pouco mais da intolerância religiosa e outros tópicos nas diversas religiões. Bom, agora eu vou chamar as debatedoras para se apresentarem. Oi, meu nome é Maria Eduarda Marque e eu falarei um pouquinho sobre o espiritismo. Gente, tudo bem? Eu sou Marina Sklovski e irei falar sobre o judaísmo hoje. Oi, eu sou a Manuela Zeguin e eu vou falar um pouquinho sobre a religião Umbanda. Eu sou a Luísa Menck e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cristianismo. É um grande prazer ter vocês aqui comigo hoje. Então, como eu quero conhecer melhor as suas religiões, vocês podem me explicar brevemente como é cada uma e como são as crenças delas? Sim, o espiritismo surgiu na França no século XIX e foi criado por um pedagogo. Nos dias de hoje, o Brasil possui a maior comunidade espírita do mundo. E o espiritismo acredita que Jesus Cristo não é enviado de Deus à Terra. É apenas um espírito mais evoluído que serve de guia para toda a humanidade. A morte de um ente querido, por mais dolorosa que seja, não deve ser encarada de forma absolutamente negativa, porque muitas vezes é apenas o encerramento de uma missão no mundo dos vivos. E a gente vive cheio de espíritos, alguns bons e outros ruins. E no espiritismo, acredita que quando a gente morre, reencarnamos em outra vida. E isso é a chamada vida após a morte, que existe no espiritismo a crença de que todas as pessoas apresentam algum grau de mediunidade. Isso significa que qualquer pessoa pode sentir a presença de um espírito, desde que seja aberta a isso e que seja treinada para isso também. Outra crença é a capacidade de uma pessoa viva incorporar um espírito que tinha um talento para pintura ou para desenho ou alguma coisa do tipo. E a crença espírita é baseada também na existência de entidades que nos orientam e protegem. Bom, sobre o judaísmo, ele é a religião do povo judeu e a mais antiga tradição religiosa monoteísta. Existem 14 milhões de judeus no mundo todo e a maior parte deles mora atualmente nos Estados Unidos. A tradição conta que o judaísmo surgiu no ano de 2000 a.C. e seu fundador é Abrão, o primeiro patriarca do povo de Israel e também intitulado o primeiro judeu. O judaísmo é uma tradição matriarcal que, portanto, determina que um filho de mãe judia também será judeu. O judeu é definido como um membro da tribo de Judá e um israelita, e também são chamados de povo escolhido de Deus. A tradição judaica entende que todo o povo judeu é descendente direito dos primeiros judeus, que seriam Abrão, Isaac e Jacó, e são definidos hoje enquanto um grupo étnico-religioso. Os judeus seguem os ensinamentos da Torá e da Bíblia hebraica, que correspondem ao Velho Testamento da Bíblia cristã. Os 5 primeiros livros a que os judeus dão o nome de Torá teriam sido escritos por judeus e não devem ser nunca modificados. A tradição e filosofia judaicas são transmitidas por meio da Talmud, livro que reúne as leis judaicas na forma de histórias e comentários. A crença judaica está dividida em diferentes linhas de tradição religiosa, sendo elas o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista. Diferem entre elas basicamente as formas de ler a Torá e a interpretação das leis judaicas. Os livros sagrados dentro do judaísmo não fazem referência à vida após a morte. No entanto, após o exílio na Babilônia, os judeus assimilaram essa ideia. Na verdade, essas crenças variam conforme as várias seitas judaicas. A base da religião judaica está na obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos livros sagrados, uma vez que, para eles, isso é fazer a vontade de Deus e demonstrar respeito e amor pelo Criador. Conforme eu disse no início, é uma das mais antigas religiões monoteístas, que sobrevive até os dias atuais, e a mais antiga das 3 religiões abrâmicas. As festas judaicas seguem o calendário solar. As principais são Pessah, que é a Páscoa, em que comemora-se a libertação do povo judeu do Egito, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, que é o Dia do Perdão.
Claro, bom, a gente pode dizer que a Umbanda, ela nasceu aqui em solos brasileiros, inicialmente na periferia do Rio de Janeiro, porque em 15 de novembro de 1908, Zélio Ferdinando de Moraes, que foi o grande fundador da doutrina, com seus 17 anos, se preparava para ingressar na Marinha do Brasil, só que ele desenvolveu uma enfermidade, e não entendendo os sintomas que ela trazia, foi ordenado levarem ele num padre para ver do que se tratava, porque nada presente na literatura médica conseguia ajudar. Depois de algum tempo, Zélio desenvolveu uma estranha paralisia, que segundo os médicos era incurável. E num ato surpreendente, ele ergueu-se do seu leito e declarou: "Amanhã estarei curado." E assim sendo, segundo sua afirmação e sua intuição, Zélio, num ato surpreendente, começou a andar normalmente, deixando os médicos sem explicação. Após esse acontecimento, o médium teria incorporado um espírito chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, dando origem à Umbanda, que se espalhou rapidamente por todo o Brasil e América Latina. As suas crenças misturam elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo, além do kardexismo e cultos africanos. Por isso, para muitos, a Umbanda seria uma espécie de candomblé, só que sem sacrifício de animais, o que seria muito mais aceito pela população branca e urbana da época. A religião acredita nos orixás como espíritos ancestrais que se comunicam por meio da incorporação de médiuns. Alguns dos orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum e Oxóssi, Oxum, Iansã, Omulu e Nanã. Alguns tipos de entidades manifestadas na crença são o preto velho, que segundo os adeptos se refere aos espíritos escravos brasileiros, os caboclos por sua vez são espíritos indígenas e os sete encruzilhadas é um exemplo desses espíritos. Bom, as pombagiras são espíritos indicados como damas da noite ou feiticeiras. Por exemplo, os Exus também são espíritos que transpassam mensagens dos orixás. Marinheiros e marujos, em algumas regiões, essa linha não existe. Porém, eles trabalham com limpeza psicológica, física e espiritual e sempre falam a verdade. Estão sempre se balançando porque vêm do mar e tiveram uma vida sofrida, mas de muita aprendizagem. E sobre a minha religião, o budismo, que é uma religião de filosofia orientais, fundada por Siddhartha Gautama, que significa o Buda, a filosofia budista é guiada pelos ensinamentos de Buda e acredita que o caminho para a libertação está na consciência de que pode ser alcançada por práticas e crenças espirituais como a meditação, como eu mesma faço todos os dias. A religião budista, na sua forma clássica, não é teísta, ou seja, não possui um deus. Então temos o Buda, que não se acreditava uma divindade que deve ser adorada, e sim um guia espiritual como seguidores de suas crenças e práticas. E nele, que tem os budistas, acreditam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e elevação, o chamado Nirvana. É o plano mais alto de consciência onde o ser está livre da dor do mundo físico. O budismo também acredita que todos os seres possuem encarnações e reencarnações. Por isso, o indivíduo deve ser bom a todos os seres, já que em outra vida pode se experimentar daquela forma. Este ciclo reencarnação é chamado de samsara. Os ensinamentos básicos do budismo são evitar o mal, fazer o bem, cultivar a própria mente. O objetivo é o fim do ciclo de sofrimento. Samsara, despertado no praticante, o entendimento da realidade última, que é o Nirvana. O ponto de partida do budismo é a percepção que o desejo causa inevitavelmente a dor. Com a eliminação da dor, se atinge a paz interior e assim que é o sinônimo da felicidade. O cristianismo é uma religião em que os praticantes têm fé em Jesus Cristo. A doutrina cristã é revelada nos evangelhos, que são um conjunto de ensinamentos de Jesus. No cristianismo, existem muitas datas comemorativas. As principais e mais conhecidas popularmente são o Natal, que comemoram o nascimento de Jesus Cristo, a Páscoa, relembrando a morte e ressurreição de Jesus, e além de muitas outras pequenas datas não tão significativas para quem não é cristão, que são comemorados durante os meses e durante todos os anos. E outro fato que é de grande importância ressaltar é a respeito da intolerância religiosa.
que eu gostaria muito de saber como é que funciona na religião de vocês. E vocês poderiam me dizer como conseguimos perceber a intolerância religiosa em cada uma das religiões? Hoje em dia, apesar dos avanços das conquistas da humanidade nos diversos ramos do conhecimento e com a luta de tantos homens, e principalmente mulheres, contra qualquer tipo de intolerância, ainda assim, vemos pessoas divulgarem mensagens desrespeitosas com qualquer tipo de intolerância também, principalmente no meio religioso. Porém, o certo seria, por falar de religiões, pregar o amor e o respeito ao próximo. No Espiritismo, na religião na qual estamos falando, é muito visto esse tipo de atitude. O Espiritismo ele tem sido alvo de diversas perseguições ao longo da sua história, por parte de pessoas que cometem os maiores desatinos, totalmente contrários à mensagem do mestre que dizem seguir, em nome de toda essa intolerância e preconceito. Muitos desses líderes religiosos defendem a impossibilidade de diálogo entre o espiritismo e outra religião, chegando a afirmar, sem nenhum conhecimento científico, que o espiritismo não é uma religião cristã. Já os espíritas se consideram cristãos, sim. Porque para os espíritas, o espiritismo é uma religião cristã, sim, mesmo se não houver consenso. Intolerância religiosa é caracterizada quando uma pessoa não aceita a religião ou crença de outro indivíduo. No judaísmo, um caso de intolerância religiosa contra os judeus marcado na história foi o caso emblemático de intolerância na história, foi o pensamento antissemita, sentimento de ódio direcionado aos povos hebraicos, como os judeus. A perseguição aos judeus ocorreu em muitos momentos da história, como a perseguição feita pelo Império Romano, que resultou na fuga e dispersão desse povo, bem como durante a Idade Média, em razão das diferenças entre católicas e judeus. A Umbanda, assim como o Candomblé, é uma religião de raízes africanas, ligada fortemente ao preconceito e ao racismo. Na época da escravidão no Brasil colônia, houve uma demonização de tudo que pertencia ao negro, levando a acreditar que as divindades, culturas e costumes tinham relação com as ações. Hoje em dia, o preconceito e o racismo continuam se proliferando. São inúmeras as denúncias de casos de discriminação religiosa registrados por telefone. A Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, Fluminense, recebeu entre agosto e outubro de 2017 42 denúncias de preconceito religioso, sendo que 91% deles eram contra credos de matriz africana. Agressões tanto físicas quanto verbais e destruição de terreiros fazem parte da violência religiosa contra a Umbanda. É de suma importância estudar e conhecer melhor a religião, pois a partir da valorização e do respeito pela cultura afro-brasileira é que se torna possível a construção de uma sociedade que sabe respeitar a diferença e a cultura do outro, para que assim possamos todos exercer a fé longe de qualquer tipo de discriminação, intolerância e falta de informação. Pessoas que são budistas também sofrem intolerância religiosa. Um exemplo disso ocorreu com um estudante de arquitetura, o Natali Jordão, que ele afirma ter sido retaliações por conta de sua religião, mas pontua que muitas pessoas não entendem do que se trata. Uma coisa que falaram muito é que nunca aconteceu comigo de sofrer algum preconceito por ter sido budista, mas já ouvi uns casos de acharem que estamos abandonando Deus e esse tipo de coisa, porém, não. A intolerância religiosa que aparece no cristianismo é, na maioria das vezes, imposta pela sociedade. Muitas pessoas julgam e pregam que o cristianismo é bruxaria e reforçam ideias demoníacas. Muitos veem a religião como posicionamentos extremos, ortodoxos e não o que ela realmente significa. Normalmente, na adolescência, quem não conhece o cristianismo a fundo tem a errônea imagem dele como a religião de quem não faz coisas erradas, muitas vezes não vai às festas e não se divertem. Muito pelo contrário, todos nós somos seres humanos, cometemos erros, somos livres para vivermos do jeito que queremos, mas, no cristianismo, com um propósito, um significado para a vida. Dito isso, é importantíssimo relembrar que todos nós temos que respeitar todos os tipos de religiões, independente se acreditamos nelas ou não. Cada ser humano tem o direito de escolher sua religião de acordo com o que acreditam e com o que faz sentido individualmente. Em meio a tantos pensamentos e reações diferentes, vocês poderiam me dizer o que muitas pessoas pensam a respeito da religião antes de conhecer ela melhor?
No Espiritismo, seus seguidores o consideram como uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação com os espíritos através de médiuns e na reencarnação também. Porém, cada um acredita no que quer e deseja, e não são todos que têm esse mesmo pensamento. Para muitas pessoas, o Espiritismo é visto como uma moda do século XIX. Por exemplo, já lemos em livros de autores estrangeiros traduzidos para o nosso idioma que mortos nada têm a ensinar aos vivos, porque são mortos. Porém, por outro lado, já deparamos com um grande número de pessoas que acreditam que ao desencarnar, os espíritos passam a tudo saber e poder. 66 anos após a rendição nazista na Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo continua presente em 20% da população alemã, ou seja, 16 milhões de pessoas ainda têm forte preconceito contra judeus. Antissemitismo é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus. Na sua forma mais extrema, atribui aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, difamando-os como um grupo inferior e negado que eles sejam parte das nações em que residem. A pessoa que defende esse ponto de vista é chamada de antissemita. O antissemitismo é geralmente considerado uma forma de racismo. Também tem sido caracterizado como uma ideologia política que serve como um princípio organizador e une grupos díspares que se apoiem ao liberalismo. Bom, muitas pessoas ainda possuem o mesmo pensamento arcaico sobre a Umbanda, infelizmente. E essa falta de conhecimento e falta de aceitação perante a religião que faz com que tenhamos cada vez mais discriminações e violências religiosas no mundo, infringindo consequentemente os direitos humanos. Até hoje a Umbanda continua sua busca por ser aceita pela população brasileira, porque são muitos adeptos da religião que, perante o preconceito que sofrem ao se identificarem como umbandistas, preferem omitir da religião ao invés de tentar explicar sobre a doutrina que possui muita história e uma rica herança multicultural deixada por 3 continentes, para conseguir tentar mudar a imagem criada, enfim, com falta de informação sobre ela. Por exemplo, palavras que se referem a elementos característicos da religião são desdobradas e utilizadas como termos pejorativos para se referir a todas as manifestações de matrizes africanas. São inúmeras as invasões feitas em terreiros, além de ameaças cotidianas perante os religiosos, e a constante demolição da cultura afro-brasileira. A cada 15 horas no Brasil é registrada uma denúncia de intolerância religiosa praticada por quem não aceita crença diferente da sua. Entre 2011 e 2015, 39% das denúncias feitas no Disque 100 eram de pessoas que foram alvo de discriminação por serem adeptas das religiões afro-brasileiras. Se cada um parasse e escutasse melhor o outro, com toda certeza teríamos uma sociedade mais justa e igualitária, além de enriquecer o nosso próprio conhecimento. Bom, como eu já havia comentado anteriormente, no cristianismo, muitos veem a religião como posicionamentos extremos, ortodoxos, e não o que ela realmente significa. Muitas pessoas também têm uma imagem muito errada do cristianismo e julgam os cristãos como pessoas certinhas, que não fazem coisas erradas, e bem pelo contrário, todos nós somos seres humanos, cometemos muitos erros e também somos livres para vivermos do jeito que queremos. Também podemos escolher nossa religião, todo mundo tem esse livre-arbítrio para escolhermos o jeito que queremos viver, mas no cristianismo temos um propósito, um significado para a vida, isso é o que nos move. Bom, e com essa conclusão, chegamos ao fim desse episódio do podcast. Muito obrigada por terem participado e muito obrigada por terem escutado até aqui também. Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo hoje. Tchau! O prazer é todo nosso. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por tudo, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigada.